Olá, eu sou o Júlio Chartoni e eu vou falar com vocês um pouquinho sobre linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa. E claro, utilizando as ferramentas TBZone, ficam ainda mais fáceis de acertar as suas operações. Agora, não é um segredo, mas é uma situação em que as pessoas acabam não colocando a devida atenção em como desenhar as linhas de tendência de alta e como desenhar as linhas de tendência de baixa. Resumidamente, linhas de tendência de alta você tem quando você vai unir fundos ascendentes. E linha de tendência de baixa você tem quando você une topos descendentes. É isso mesmo, a linha de tendência de alta é pela parte de baixo dos candles. E a linha de tendência de baixa é pela parte de cima dos candles. Perfeito? E quando ocorrer o rompimento dessas linhas, você pode ter uma oportunidade de operação ou de compra ou de venda. Melhor ainda, quando esse rompimento ocorrer em regiões de suporte ou resistência, aumenta ainda mais a eficiência das suas operações. E o que te dá região de suporte e resistência? São os indicadores TBZone, como eu vou mostrar para vocês. Primeiro, deixa eu tirar o meu tamanho aqui da tela, que está um pouco grande, né? Deixa eu colocar ele aqui um pouco menorzinho. Eu vou deixar eu aqui no meio hoje, tá, gente? Ó, deixa ele aqui. Vamos dar uma olhadinha na definição de linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa. Bom, linha de tendência de alta, eu já falei que é unindo fundos ascendentes. Você pode usar tanto o corpo do candle, o ponto de abertura de fechamento, ou como a parte menor do candle, que é a mínima do candle, utilizando a sua sombra. Fique à vontade, porque é muito subjetivo essa situação e é como você vai usar as suas operações, da forma como você se sente mais à vontade. Perfeito? Então, quando eu estou unindo fundos ascendentes, eu tenho uma linha de tendência de alta. A partir do momento que rompeu esta linha, eu tenho uma oportunidade de venda. E perceba que no meu exemplo aqui eu tenho de novo uma linha de tendência de alta, onde eu fui unindo os fundos ascendentes. Em algum momento aqui ocorreu o rompimento e você percebe que o gráfico tende a se movimentar mais para baixo. O que é importante? Que esta região aqui onde ocorreu o rompimento esteja em região de resistência. Claro, o preço chega numa região de resistência, não consegue romper, ele rompe a linha de tendência de alta e faz a correção aonde nós fazemos as nossas operações de venda. Lá na linha de tendência de baixa, perceba que nós já desenhamos o exemplo da linha unindo os topos descendentes. Perfeito? A partir do momento que tem o rompimento desta linha, tem a possibilidade de uma operação compradora. Agora, da mesma forma como é importante, aqui é interessante que ocorra em regiões de suporte. E isso a TBZone te dá. Se você tiver o rompimento de uma linha de tendência de alta ou linha de tendência de baixa, aonde você não identificou um suporte ou uma resistência, a eficiência fica comprometida. E como eu falei, as ferramentas TBZone te auxiliam demais nisso. Dá uma olhadinha neste gráfico. Olha, nós temos aqui as SSR TBZone, que são as linhas que marcam o suporte e a resistência. Perceba que se eu traçar uma linha de tendência, aonde tem o rompimento da linha, eu tenho uma eficiência. Mas perceba que aqui a minha resistência estava um pouco mais abaixo. Ou seja, eu não tive o rompimento quando ela tocou na linha de suporte e resistência. Eu tive mais aqui embaixo. Aí o ponto de entrada seria aqui nesta operação. Dependendo do gerenciamento de risco, teria tomado um loss. Mas aí perceba uma outra coisa. Eu falo para ir desenhando linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa constantemente em seu gráfico. E aí, se eu unir aqui esses topos, percebe que o preço veio aqui no finalzinho de uma região, numa linha SSR, que era uma região que antes era resistência, agora passou a ser um suporte. E o que o preço fez? Rompeu e foi trabalhar
até encontrar lá a outra SSR. Eu vim aqui novamente desenhando uma linha de tendência de alta, unindo os fundos ascendentes. O preço chegou numa SSR e fechou abaixo da linha de tendência de alta, mostrando para mim uma oportunidade de venda. Olha um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma linha de tendência de baixa em cima de uma região de suporte dado pelas ferramentas TB-Zone. A partir do momento que o preço rompeu a linha de tendência de baixa, eu tenho uma oportunidade de compra e aconteceu. Quero mostrar para vocês novamente. Olha aqui, ó, uma linha de tendência de baixa. A partir do momento que o preço rompeu a linha de tendência de baixa, cruzando uma linha SSR que está marcando uma região de suporte para o índice, veio uma operação compradora. E você pode fazer isso o tempo todo e operar somente usando rompimentos de linha de tendência de alta ou linhas de tendência de baixa. E veja como que a ferramenta TB-Zone te auxilia demais nesses movimentos. Para todo critério da análise técnica, utilize sempre mais um critério para confirmar as suas operações. E é isso que a TB-Zone faz. Ela tem os indicadores, tem as linhas de suporte e resistência, que são as SSR, e junto com isso nós usamos as linhas de tendência de alta. Você pode usar as médias, você pode usar uma figura gráfica, um padrão de candle, uma infinidade de operacionais que vão auxiliar nessas operações. Até o próximo vídeo.